Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele desceu ao inferno. Ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos. Ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Muito boa noite, família Soma. Boa noite. Como vocês estão? Todos bem? Amém. Todos bem mesmo? Gente, vamos começar orando. Vamos? A gente está umas 2 semanas bem tensas aí. Hoje vindo para cá e aqui. Não sei vocês, eu tenho certeza. O pastor Daniel falou na quarta-feira e depois eu fiquei pensando e realmente nós estamos sofrendo um ataque desgraçado. E eu estava no meu banco antes, cantando, adorando o meu Senhor, e ao mesmo tempo eu estava com uma espécie de aflição no coração. Eu não sei explicar exatamente. Como se eu tivesse com um tipo de medo. Não sei explicar, não sei descrever exatamente o que era, mas uma opressão forte, assim, um aparente medo, e eu não posso aceitar isso. Não só não posso, como eu não vou aceitar isso. Vamos orar? Vamos? Inclina tua cabeça, pode ficar sentado mesmo. Pode ficar sentado, inclina tua cabeça e intercede ao Senhor, e durante a pregação vai intercedendo, vai clamando ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, e nós sabemos que tu é bom. Nós estamos aqui porque confiamos na tua bondade, não só por saber de ouvir falar, mas porque nós experimentamos a tua bondade. Nós experimentamos isso quando fomos salvos por ti. Nós sabemos que o nosso destino não é o inferno hoje por causa da tua bondade. A tua graça nos alcançou. Mais do que isso, nós experimentamos, Senhor, a tua bondade todos os dias. E vir até aqui, chegarmos em segurança, estarmos com saúde, é motivo de gratidão, Senhor, porque nós estamos experimentando a tua bondade. Ainda assim, nós temos visto, há umas 2 semanas já, ataques diabólicos contra a nossa igreja, e estamos vivendo isso ainda, e eu senti isso, Senhor, na minha cadeira antes, quando estávamos cantando. No entanto, eu não sou dado ao espírito do medo. A tua palavra diz que nós não temos o espírito do medo, e nós não vamos ceder ao medo. Nós estamos resistindo, estamos combatendo, estamos batalhando contra as forças das trevas. E nós estamos aqui, mediante o nome de Jesus, para dizer ao inferno que retire-se daqui. Tu está repreendido, diabo. Tu está repreendido. Eu te repreendo no poder, na força que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós clamamos pelo poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, o empoderamento espiritual sobre as nossas vidas, para que venhamos resistir a qualquer ataque diabólico. Senhor Deus, olhe para nós. Nós somos fracos, mas tu não é, tu é forte. Tu já venceu o maligno e nós confiamos nessa vitória porque confiamos em ti. Esteja conosco, eu te peço. No bendito nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos numa série do Credo dos Apóstolos, ou seja, aquilo que nós confessamos, o que nós dizemos crer, é um resumo da nossa fé. E hoje nós estamos chegando à metade, sermão de número 6. O que isso quer dizer? Que, cara, nós estamos passando muito rápido. O tempo passa muito rápido. Nós estamos no sermão de número 6 e hoje a gente vai analisar esse trecho do credo que diz: padeceu sob Pôncio Pilatos.
foi crucificado, morto e sepultado. Vamos recitar todo o credo de novo, para a gente não ir esquecendo dos trechos que já foram vistos e dos que virão? Vamos lá? 1, 2, 3. Creio... Amém. Coisa linda. É um resumo do que nós cremos, né? E esse basicamente eu expliquei desde o início. É um resumo do que a cristandade crê. Todo cristão genuíno, ele confessa isso aqui. Se alguém confessa isso e diz que crê nisso, irmão, é bem-vindo. Nós somos uma família, é nós, é isso aqui. E hoje nós vamos ver essa parte. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado. E nós vamos ver o que queremos dizer com isso. E deixa eu começar perguntando para vocês, qual o maior sofrimento de vocês? Qual foi o maior sofrimento que vocês já tiveram? Até hoje. Tem alguns que nem vão saber dizer, né? Uns Zeus e Valentina que nunca experimentaram nada. Não tem um calo na mão, né, Edmar? Qual o maior sofrimento que vocês já tiveram? Vou começar por mim, então. Já que é muita espontaneidade, todo mundo querendo falar ao mesmo tempo. Vou eu começar. Calma, fiquem calmos. Por incrível que pareça, o maior sofrimento que eu já tive, apesar de já ter alguns, eu tive apendicite, dói muito. Mas não foi o pior. Já tive alguns. Minha esposa, por exemplo, já teve alguns partos e eu vi como é que é o sofrimento do parto. Mais que isso, eu já fiquei gripado, eu sei como que é isso, é complicadíssimo. O sofrimento pior que eu já tive até hoje, ele não envolveu dor. Não envolveu dor física. No entanto, ele envolveu uma sensação de impotência. Foi há 10 anos atrás, quando a Sofia, nossa filha mais velha, precisou passar por 6 cirurgias. 6 cirurgias no quadril. Complicadíssimo. E desde a primeira, quando levaram ela para a sala de cirurgia, um pai que faz de tudo para proteger a filha, ver eles levando ela e não poder ir junto, ver ela chorando, escorrendo a lágrima assim no olhinho dela, e eu não poder fazer nada naquele momento. Não só não poder fazer nada porque eu não podia entrar, não podia ir junto, como não podia fazer nada pela saúde dela, pela questão do quadril. Cara, é uma sensação horrível. Eu espero que nunca passem por isso. E eu lembro, foi ano passado, né, Chico? Ano passado, né? Faz um ano, o Chico e a Paloma tiveram uma experiência mais traumática que essa ainda com a Aurora. E, cara, a sensação que dá de tu não poder fazer nada é terrível, né? Não sei se contigo foi assim, cara. Pra mim, foi o pior sofrimento que eu já tive, assim. De ver minha filha sofrendo pelo problema que ela tinha e não poder fazer nada. E quando foi para a solução, que é a cirurgia, não ter o que fazer também. Porque eu queria poder, doutor, eu te dou uma mãozinha aí, eu te ajudo, eu faço uma coisa. Eu seguro a bandeja dos instrumentos. Cara, qualquer coisa. Não podia fazer nada. Cara, isso é uma sensação horrível. No entanto, quando a gente fala de sofrimento, nós temos a tendência de sempre basear na nossa dor, né? A gente calcula na nossa dor. Tanto que, geralmente, quando eu estou em aconselhamento, eu digo, cara, não calcula a dor do outro por ti. Nós não temos o direito de medir a dor do outro. Tu não pode dizer assim, não, nem doeu tanto. Não foi tu que sentiu. Tu não tem esse direito. Então, nós temos esse hábito, esse costume. E agora nós estamos falando de sofrimento. Agora nós entramos numa parte do credo que fica um pouco tensa a coisa. Porque esse trecho começa dizendo, padeceu sob Pôncio Pilatos. Por que isso? Porque nós iniciamos, semana passada, nós vimos
Começa falando sobre o nascimento de Cristo, né? A concepção milagrosa, o nascimento virginal. Cara, uma coisa sensacional, muito bom. E do nada o credo pula já para a fase final da vida de Cristo na Terra. O nascimento e daí já vem a morte. Como assim? Por que isso, né? Por que dá esse salto? Nós chegamos nessa fase crucial, literalmente crucial, do credo. Porque tu tem que imaginar isso aqui, tu tem que ter em mente isso. Quando o credo está mencionando que Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, a vida de Cristo foi um padecimento, foi um sofrimento. Não só ele sofreu na cruz, mas tu tem que imaginar o seguinte, Jesus nós vimos algumas semanas, Jesus vamos lá? Deus. Tu imagina então Deus tendo que vir à Terra e se fazer homem. Cara, aí só aqui a gente já para e já... entendi. Só nisso aqui tu já... saquei. Mas vai além. A vida de Cristo não foi nada fácil. A vida de Cristo se dá em meio a sofrimento. Jesus nasceu num período de pobreza. A Judéia, na época, envolvia pobreza. Jesus nasceu numa família pobre. Jesus nasceu num local totalmente sujo, fedorento. A vida de Jesus foi com um pai adotivo trabalhador, porque precisava. Jesus aprendeu a trabalhar. Então toda a vida de Jesus foi um padeceu. Entendeu? Quando nós estamos dizendo padeceu sob Pôncio Pilatos, começa com isso. A gente não está dizendo só, quando ele sofreu as dores da crucificação. Não, é só isso. Quer dizer que a vida toda dele já foi um sofrimento. Porque Deus vir e se fazer homem já é sofrimento. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso semana que vem, quando dissermos que ele desceu ao inferno, mas Deus vir e se fazer homem, por isso, só isso, já é uma humilhação. Ok? Entendido? Então, o que a gente quer dizer quando nós estamos tratando sobre o padecimento de Cristo? O que nós estamos dizendo? O que nós confessamos com isso aqui? Em primeiro lugar, nós estamos dizendo que isso é um evento histórico, público e característico. Anota aí se tu tem caneta, vai anotando. Porque eu diria que esse cara, nós estamos chegando não só na parte central do credo, na metade, mas a questão central da salvação, da obra de redenção de Cristo, ok? Então, em primeiro lugar, é um evento histórico, público e característico. O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, Deus entrou na história. Deus faz parte da história. Houve um momento em que Deus olhou as coisas e ele disse assim, eu vou ter que ir até lá. Eu vou ter que entrar na história. Esse Deus todo-poderoso, eterno, que cria o tempo, cria a matéria, cria o espaço, ele não só cria e deixa as coisas acontecerem, ele interage. Então Deus é transcendente, ele está fora da criação, ele excede a criação, mas ele também é imanente, ele entra nela, ele interage com ela. Olha Lucas, capítulo 3, versículo 1, por favor. Lucas, capítulo 3, versículo 1, diz assim: No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia. É assim que está aí? Por que Lucas escreve isso? Por que o credo menciona Pôncio Pilatos? Porque a questão Jesus é um fato histórico. Jesus é um fato histórico, aconteceu. A história fala desse homem. A história menciona Jesus, não tem como ser tirado dos livros de história. Não tem como. Ele entrou na história. Deus entrou na história. Nós estamos confessando, em primeiro lugar, quando dizemos padeceu sob Pôncio Pilatos, que Jesus entrou na história. A vida de Cristo, a encarnação, o nascimento virginal, tudo isso aconteceu em um dado tempo e lugar. Na história. Não tem como ser tirado isso, então, dos relatos históricos. Além disso, por que se menciona Pôncio Pilatos? Porque Pilatos representa a autoridade do momento.
qual era o maior império, a maior nação? Qual era? Roma. Roma liderava tudo, comandava, era um império mundial. Não só isso, como a Judéia estava sob domínio de Roma. E na Judéia, o governador era Pôncio Pilatos. Então, Pôncio Pilatos é mencionado como esse representante da autoridade, do Estado, da autoridade governamental. Jesus padeceu sob a autoridade, sob o governo de Pôncio Pilatos. Estão entendendo? Pôncio Pilatos representa, então, toda a autoridade governamental que existia na época. Além disso, percebe-se o quê? Que o evangelho não começa com um era uma vez. Quando nós estamos mencionando padeceu sob Pôncio Pilatos, nós estamos dizendo assim, a nossa história, aquilo que nós cremos, não é uma história... Tá tudo bem, gente? Tudo certo? Não é uma história da carochinha. Não é era uma vez. Sabe? História de fantasia, essas historiazinhas, não. O evangelho, ele é evidenciado historicamente. Nós conseguimos provar o relato do evangelho na história. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Então, o evangelho não é uma ficção. Não é uma historinha. Não é história para boi dormir. Assim como também, o evangelho não é só um relato, não é algo marcado por ideias, conceitos. O evangelho que nós pregamos, ele não é um acumulado de conhecimento. Não se trata de uma ideologia, por exemplo. Não é uma ideia, uma concepção. Não é isso. Ele vai muito além. Porque Deus entra na história, ele se faz o protagonista da história e ele mostra isso, e isso fica evidente pelos relatos históricos, pelas comprovações que se tem. Entendido? Em segundo lugar, ainda, com relação a esse evento histórico, ele é público, então aconteceu de uma forma pública. O ministério de Jesus, a obra de Jesus, boa parte dela, foi público. As pessoas podiam vir a Jesus, aprender de Jesus, tocar em Jesus, serem curadas por Jesus. Tudo que Jesus fez durante o seu ministério foi de ordem pública. A vida de Cristo em terra, a obra de Cristo na terra, ela corre de modo público. As pessoas tinham acesso a isso. Então, quando nós estamos dizendo padeceu sob Pôncio Pilatos, nós estamos dizendo assim, foi um evento histórico e foi público. Paulo, lá na carta aos Coríntios, ele vai dizer, lembram? Que ainda na época dele, mais de 500 ainda viviam que poderiam comprovar, testemunhar de verem Cristo ressurreto. Por quê? Porque foi algo público, não foi às escondidas. Não foi como, por exemplo, o relato alternativo da ressurreição, que era o quê? Os soldados sendo subornados para dizer que o corpo de Jesus foi roubado. Aquilo ali foi feito às escondidas, debaixo dos panos. O nosso relato, o relato da nossa fé, aquilo que nós confessamos, se dá de forma pública. Pública. Entendido? E além disso, nós vimos que a própria crucificação de Jesus, ela é de forma pública. Olha aí comigo, Mateus 27. Mateus 27, verso 33. Diz assim, e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Prestou atenção nisso aí? O que é isso? A crucificação, ela não ocorria, ela não se dava de modo sigiloso. Não era dentro de uma sala, não era às escondidas. A crucificação, ela não ocorria de modo oculto. Sabe, Roma não ia lá, vamos matar o cara, mas vamos aqui, ó, escondidinho para ninguém saber. Não, era o contrário. O império queria que as pessoas vissem. O império queria
que as pessoas soubessem o que tinha acontecido. A crucificação, então, que era a pior forma de morte na época, e continua sendo até os dias de hoje, uma das piores formas de morrer, ela se dava de forma pública. Então, a pessoa ela era conduzida para um monte que ficava do lado de fora de Jerusalém, e lá ela seria morta e colocada nessa cruz em cima do monte, que ficava ao lado de uma estrada, para que todos que passassem por ali vissem. Era uma morte humilhante, era algo escandaloso. A morte de Jesus, não só o ministério, a vida de Jesus foi pública, a morte de Jesus foi algo público. Então nós conseguimos ver que o ministério, a encarnação, a vida de Jesus, seus feitos, são um evento histórico e são de ordem pública, aconteceram de forma pública. Entendido? Ok, gente? Em terceiro lugar, ainda quando estamos falando com relação a isso, em primeiro lugar, é um evento histórico, público e característico. Por quê? Porque, em terceiro lugar, Jesus foi rejeitado. Isso aqui quer dizer muito. Isso aqui é muito importante. Olha só. Jesus padeceu. Jesus sofreu. Eu expliquei para vocês da sua vida toda. Muito mais, de forma muito mais intensificada, durante o seu aprisionamento e crucificação, ok? A morte de Jesus foi um sofrimento. O padecimento de Jesus foi intenso, mas se torna muito pior. Por quê? Porque enquanto Jesus está na cruz, enquanto ele está de braços abertos, seus amigos fogem. Ele havia dito: fere o pastor e as ovelhas serão dispersadas. Foi exatamente o que aconteceu. Os amigos de Jesus fugiram. Não só isso, não sendo suficiente, Jesus na cruz, ele recebe o abandono de Deus. O padecimento de Jesus, o sofrimento dele, se torna muito pior quando Deus o rejeita lá na cruz. Por isso ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Deus o abandonou naquele momento. Então, quando nós dizemos padeceu sob Pôncio Pilatos, nós estamos dizendo que foi um evento histórico, foi um evento público e é um evento característico. Jesus foi rejeitado. Jesus sofreu a dor da rejeição, a dor do abandono. Jesus padeceu. Olha só, Pôncio Pilatos, ele é característico também. É o cara omisso. Pôncio Pilatos, por si, ele diz: eu não encontrei culpa nesse homem. Ele admite na hora ali a inocência de Jesus. Mas ele não é homem o suficiente para dizer: não toquem nele, então. Ele é omisso. Ele lava suas mãos. Num ato, numa demonstração de quem diz: eu não quero me envolver. Eu prefiro não me meter. A gente não vê isso direto hoje em dia. Na igreja, inclusive, as coisas acontecendo, Mateus 18 manda, tu ir ter com teu irmão, o que as pessoas fazem? Não, eu prefiro não me envolver com isso aí. Esse problema é entre vocês, eu prefiro não me envolver. A gente vê ou não vê isso hoje? Sim ou não? Tu percebe como esses, deixa eu usar uma expressão bem neopentecostal talvez, esse espírito de Pôncio Pilatos, ele afeta as pessoas até hoje? Essa omissão, esse ser como Adão, porque isso não é nada mais, nada menos que ser exatamente como o pai Adão. Adão fez exatamente isso no jardim. Pôncio Pilatos é esse cara covarde, omisso, que não se mete, e ele demonstra, ele é característico porque ele demonstra essa rejeição mundial a Jesus. O mundo rejeita Jesus, o mundo não quer Jesus. O próprio João fala no capítulo 1, verso 12, se eu não me engano: veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelos seus. Jesus é rejeitado pelo mundo. Quando nós estamos falando que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos,
Nós estamos confessando que esse evento, esse padecimento, ele é histórico, ele é público e ele é característico. Ele fala muito. Ele fala sobre a nossa rejeição a Jesus. Ele fala sobre o mundo que rejeita Jesus, esse Salvador. Ele fala sobre esse abandono de Jesus, o sofrimento que Jesus teve sendo rejeitado, sofrendo a dor da rejeição. E se tem uma coisa que as pessoas sabem muito bem, é esse sofrimento. Porque hoje em dia, mesmo com toda sorte de redes sociais, as pessoas querem relacionamento. Uma coisa que o ser humano não suporta é viver só. É a dor da solidão. Não aceitam, não querem, buscam mais, querem mais. Porque o homem foi feito para comunhão. Nós fomos feitos para comunhão. É um evento característico. Fala muito. Quando nós dizemos padeceu sob Pôncio Pilatos, nessas poucas palavras, a gente está dizendo isso aqui representa muita coisa. Esse padecimento, esse sofrimento, ele fala muito. Entendido? Sim ou não? Em outras palavras, a gente está dizendo assim, ó, cara, em Pôncio Pilatos, todos estavam lavando as mãos para Jesus. Na pessoa de Pôncio Pilatos, todos estavam lavando as mãos para Jesus. Ah, ele é um cara legal, ele é um bom professor, um bom mestre, mas eu prefiro não me envolver, eu não sou muito religioso. Ah, ele é um cara legal, eu sei que ele foi um exemplo de vida, mas eu tenho meus princípios. Jesus foi um cara legal, a gente sabe, a gente ouve falar muito bem, mas, sabe, sempre tem um mas eu não gosto de me envolver. Entendeu? Ela não é assim. A minha pergunta para ti essa noite é, você reconhece Jesus? Você reconhece Jesus ou você se omite como Pilatos? E mais, em algum momento você já pensou em abandoná-lo? Essa rejeição, em algum momento já te passou pela mente de abandonar esse Senhor? Porque quando nós estamos dando desculpa, quando nós estamos fazendo qualquer outra coisa que não é o que Jesus manda ou que Ele quer de nós, nós estamos afastando Ele. Estamos lavando as mãos. E mais. Tu já percebeu que até os discípulos abandonaram Ele? Cara, se os discípulos abandonaram Jesus, o que dirá nós? O que dirá nós? Por isso que é muito... Cara, eu tenho pra mim como um princípio de vida, assim, eu vou tatuar isso ainda. Eu não gosto muito de tatuagem, mas eu vou fazer isso ainda. Só esse versículo. Eu vou tatuar. Aquele que julga estar de pé, veja que não caia. Se tu acha, não, comigo isso nunca vai acontecer. Cara, já tem um grande problema aí. Se tu pensa assim, não, isso, comigo? Nunca, jamais. Só aí já é de tu ter um alerta e opa, aquele que julga estar de pé, veja que não caia. Se até os discípulos, os apóstolos abandonaram Jesus, o que dirá nós? Nós temos que viver sob vigilância o tempo todo. Amém? Amém, gente? Em segundo lugar, então, em primeiro lugar, nós estamos dizendo que esse é um evento histórico, público e característico. Em segundo lugar, nós estamos confessando que Deus, o Senhor Deus, se torna o servo sofredor. Deus se torna o servo sofredor. Vamos ver? Alguém, Gabriel, faz favor, chega aqui. Abre Isaías. Isaías é um dos profetas maiores, não tem desculpa para demorar para achar aí. Isaías 52. Isso aí. Isaías 52, do 13
até o final do 53. Até o 53, verso 12. O sofrimento e a vitória do servo do Senhor. Eis que meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será nu e sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Cara, vocês já pararam assim 5 minutos para pensar sobre isso aqui? Cara, esse texto aqui ele é uma pancada, ele é um soco no estômago. Tu perde a respiração por alguns bons segundos quando tu lê esse texto aqui. Tu entende esse texto aqui. Por quê? Porque esse texto está mostrando o Messias, aquele tão aguardado de Israel, que eu falei para vocês, Jesus Cristo, o ungido, o Messias, aqueles que eles esperavam que viria para tirar Israel debaixo do poder de Roma. Cara, aqui está o que ele faria. Aqui está esse servo, o servo sofredor. Quando nós dizemos padeceu sob Pôncio Pilatos, nós estamos dizendo esse Deus, esse aguardado, esse Messias, ele vem para sofrer, para padecer. Já parou para pensar nisso aqui, cara? A brutalidade que é isso aqui? Pensar que Deus estabeleceu um plano.
Qual? De que o filho dele viria para sofrer. Isso aqui é uma coisa de louco. Por isso o mundo não entende. Pensa comigo. E aqui a gente vai ver, a gente não vai analisar esse texto, não tem tempo para isso. Mas presta atenção nessas 5 características aqui, ó. 5 componentes que envolvem o servo sofredor. Olha só, presta atenção e fica com esse texto aberto. Não fecha. E por que nós estamos afirmando que esse servo sofredor é Jesus? E Jesus é o servo sofredor. Por quê? Em primeiro lugar, porque é uma promessa. No versículo 13 do capítulo 52, que o Gabriel leu aqui, Deus está fazendo uma promessa. Deus está prometendo alguma coisa aqui. O que Deus está prometendo? Que ele enviaria um servo, e esse servo viria com um propósito. Ele teria um servo, e esse servo viria para fazer algo. Ele teria uma missão. Qual missão? Resgatar o seu povo. Resgatar um povo. Esse povo de Deus estava aprisionado, estava feito escravo. Jesus viria para resgatar esse povo. Essa missão do Messias era de resgate. A promessa de Deus se cumpriu exatamente no dia que Jesus morreu na cruz. Jesus é o cumprimento disso aqui. Quando Jesus, naquela cruz, dá o seu último suspiro, e ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, ele está mostrando o cumprimento da promessa desse servo. Do que esse servo, ou para que esse servo viria. O propósito com o qual ele viria. Padecer. Sofrer. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Em segundo lugar, já no capítulo 53, versos 4 e 5, a gente vê aí a missão com que ele viria, ou com a qual ele viria. Jesus, então, esse servo sofredor, ele vem com uma missão. Qual é essa missão? Sofrer, padecer. Versículos 4 e 5. O nosso Deus sabe o que é sofrer. O nosso Deus, presta atenção nisso aqui. Nós não temos um Deus caprichoso. Nós não temos um Deus mesquinho. Nós não temos um Deus que só quer as coisas, só quer receber. Sabe? Tem muito por aí hoje que só quer receber. E até pipoca e cachaça nas esquinas. Né? Sabe? Às vezes um franguinho junto. Quando tá melhor a coisa. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus não quer só receber. Só vem a mim. Pelo contrário, ele se entrega. Para quê? Para sofrer. Nós temos um Deus que sabe exatamente o que é sofrer. Bendito é esse Deus. Bendito é esse Senhor. Nós temos um Deus que sabe exatamente o que é sofrer. O nosso Deus escolheu, ele ativamente optou por vir sofrer, por padecer. Ele escolheu. Nós estávamos perdidos, abandonados, Senhor. Nós tínhamos nos rebelado contra ele. Ele escolhe. Deixa comigo. Eu vou lá. Eu vou lá. Deixa comigo. O nosso Deus escolhe o que é sofrer. Ou ele escolhe vir sofrer. Ele se submete a esse sofrimento. Deus ativamente opta por vir aqui padecer. Tu já pensou que o nosso Deus, não sendo suficiente se tornar homem, agora ele escolhe vir e como homem sofrer? Alguém que poderia... Jesus falou isso para Pilatos, cara. Se eu quisesse, eu clamaria agora e viriam 12 legiões. Se eu quisesse. Ou seja, ele quis passar por isso. Ele quis passar por aquilo ali. Ele optou por isso, ninguém obrigou ele a nada. Ele ativamente escolheu isso. O nosso Deus sabe o que é sofrer. E mais, ele quis passar por isso. Todo cristão precisa ter isso em mente. Porque todo cristão passa por sofrimento. Ou mais ou menos. Ou mais ou menos. Mas passa por isso.
passa por sofrimento e tu precisa lembrar, eu tenho um Deus que sabe o que é isso. Ele passou por sofrimento, ele padeceu, sou Pôncio Pilatos. Amém? Que poderoso isso aqui, cara. Que poderoso. O servo sofredor, ele vem com uma missão: suportar tristeza, dores, ser afligido à vista de Deus e dos homens. Ele vem com essa missão, sofrer. Em algum momento tu já te perguntou isso? Por que sofrer? Por que eu estou passando por isso? Para que isso? Jesus, ele sabe exatamente o que é isso aí. Se tu já perguntou ou está se perguntando nesse momento, Jesus sabe o que é sofrer. Não há sofrimento com o qual ele não se identifique. Se tu é dele, se tu pertence a ele, o teu Senhor sofre contigo. Ele sofre a tua dor. Ele se identifica com a tua dor. Ele se identifica com o teu sofrimento. Nós não temos um Deus apático. Ele se identifica com o sofrimento. A pergunta que eu faço para ti é: tu já se perguntou alguma vez por que do sofrimento? Mas vamos pensar agora pelo outro lado um pouquinho. Tu já se perguntou, ou talvez não se perguntou, mas tu já se sacrificou por ele? A pergunta é: tu deveria se fazer, pelo menos eu deveria me fazer? Eu estou me entregando como deveria? Me sacrificando como deveria? A pergunta é: Jesus se sacrificou por nós, pelo seu povo, mas nós estamos nos sacrificando por ele? Nós estamos entregando tudo a ele? Nós estamos rendendo a ele todo o nosso sacrifício, esforço, finanças, tempo, talentos? Nós estamos entregando a ele? Cara, ou tu prefere ter algumas coisas na tua vida que ele não toca, ele não tem autoridade. Quem sabe tem coisas na tua vida que tu não quer mexer, a tua agenda, a tua boca, sabe? Aquilo que tu fala, tu nunca pensa antes de falar como a Bíblia manda. Tu só fala. Principalmente no momento de ira, de ansiedade, de discussão, daí sai tudo que tu quer falar realmente. Aí o coração se revela. Sabe? Será que só eu pequei com isso já? De na hora, sabe? Da ira, da revolta, daí sim, daí tu fala realmente o que quer. Ou quem sabe a tua agenda, Jesus não manda nela, tu prefere não se envolver com as coisas para não ser incomodado com isso? Lembrem-se, nós estamos numa plantação. Eu expliquei para os irmãos já. Numa plantação, cara, não é uma igreja estabelecida. Tem gente que acha que uma plantação de igreja é só uma igrejinha menorzinha, pequenininha. É isso. Não, cara, não é. Não é. Nós estamos numa plantação, envolve sacrifício. Eu posso abrir o peito para vocês? Posso ou não? Aqui, ó. Ei, Sofia e Rebeca. As duas eu quero sentadas ali. Não. Sentado. Posso abrir o peito para vocês? Cara, eu falei aqui no início, nós estamos há 2 semanas sendo atacado. Pastor Daniel sabe como é que está sendo. Ataque, debaixo de ataque. Tenso. O diabo vindo com tudo. Porque é uma plantação, é pequenininha, ele quer destruir agora. Depois que está grande, é pior. Com as crianças é assim, né? Tem até nome para isso agora, aborto. É mais fácil quando é pequenininha, né? Enfim. De sexta para cá, a Su perguntou em casa como é que eu tava. Porque ela tá vendo tudo que tá acontecendo. E eu disse para ela, eu tô bem. Só que pela primeira vez na minha vida, eu tô sem vontade nenhuma de pregar. Eu tô de sexta pra cá com essa... Eu falei contigo, né? Eu falei pro Daniel. Eu tô de sexta pra cá,
tempo todo sem vontade de... Sabe quando tu vem sem tesão? Hoje, a Su me perguntou, e aí, como é que tá hoje? Eu disse, ainda tô assim. Eu sei da minha responsabilidade, eu não faço só o que eu quero, por isso que eu tô aqui pregando. Eu não faço só o que eu quero, eu faço o que precisa. Mas se fosse só por vontade, cara, eu não ia estar aqui pregando. Só que eu falei pra Su, só que eu vou ir pregar e eu vou com gana. Eu vou ir de propósito, agora sim que eu vou. É agora sim que eu vou. Porque não é só o que eu quero, eu tô me sacrificando. Se Jesus, o Senhor Deus, deu a sua vida por mim, pelo seu povo, quem sou eu para não entregar um pouquinho do que é meu para Ele? Quem sou eu para dizer, não, isso eu não quero fazer, isso eu não vou fazer? Quem sou eu? Se Jesus não tiver autoridade na minha vida para requerer de mim aquilo que eu não quero dar. Eu aceito o sacrifício dele, é tão lindo dizer, ele morreu na cruz por mim, eu erguei as mãos, cantar, tá. Mas na hora que o bicho pega, na hora que aperta, aí eu salto fora. Eu não, prefiro não me envolver. Não, eu não estou disposto a isso. Cara, a plantação de igreja é sofrido, cara. Plantação de igreja não é fácil. Darren Patrick dizia, Santo Darren Patrick, você não crê nos demônios? Tente plantar uma igreja. Tenta plantar uma igreja. Tu vai mudar o teu pensamento na hora. Você não crê que existam demônios? Tente plantar uma igreja. Tu tá entregando Jesus a Jesus além daquilo que tu quer? Tu tá sacrificando alguma coisa por Ele? Tu pode dizer que tu tá dando além daquilo que tu gostaria? Ou não? Leia aí comigo, 1 Pedro 4:1. Deixa o dedinho marcando aí, Isaías, e vai lá em 1 Pedro, no finalzinho da Bíblia. Se tu for em Apocalipse e voltar, vai ser mais fácil. Vai em Apocalipse, vai ter as cartas de João, Judas, e daí já é Pedro. Ou melhor, Judas, João e daí Pedro. Achou aí? 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês o quê? O quê? O que diz aí? Armados do mesmo pensamento. Armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Lembra que Paulo também diz a mesma coisa? Tenham em vocês o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. Cara, Jesus vem, ele sofre, ele morre, ele padece por nós. Quem somos nós para não ter o mesmo pensamento por ele? Você tinha parado para pensar nisso aqui? Alguns vão perder um pouquinho de sono essa noite. Vai ter pensar um pouquinho mais agora. Amém? Em terceiro lugar, o que esse servo sofredor, ou o que envolveria esse servo sofredor, e como a gente identifica esse servo sofredor com Jesus? Em terceiro lugar, sua inocência, versículo 7, ainda Isaías 53. Esse servo sofredor seria inocente. A profecia de Isaías, ela implica que esse servo sofredor seja inocente. Implica necessariamente um servo inocente, livre de qualquer culpa de pecado. Jesus é a personificação de todas as esperanças do Antigo Testamento. Ou seja, o Antigo Testamento ele é marcado pelo quê? O sistema religioso. Sacrifício. Sacrifício o quê? Pela culpa, pelo pecado. Sacrifício de oferta voluntária. Por quê? Porque se sabe que tu peca, cara. Paulo vai dizer, explicando a lei, ele diz, porque a função da lei é revelar o pecado.
Se não fosse a lei, a gente não conheceria o nosso pecado. Logo, não haveria em nós a noção, o conhecimento de que nós precisamos de um Salvador. Ou seja, a expectativa então é qual? De que venha alguém, de que venha um servo que não peque, que não tenha culpa, que não precise agora ele entregar um sacrifício por si. Tu entendeu? Ele precisa ser inocente. Se essa profecia aqui, essa promessa que Deus fez é verdadeira, necessariamente o servo sofredor tem que ser inocente. Jesus não foi assim? Jesus é esse servo sofredor, ele não teve culpa. Hebreus fala que ele não tem culpa, ele não pecou. Ele não peca. O Messias estava ali. Aquele tão aguardado do Antigo Testamento, tão aguardado pelos judeus, ele estava na cara, na face dos judeus, e ele não foi recebido. Ele foi rejeitado. O Messias, o ungido, estava diante do povo, mas não foi aceito. Aquele servo sofredor, porém inocente, Al Mohler, ele diz assim, ele veio para morrer como o cordeiro imaculado e mudo, permitindo que as mãos que ele criou por sua palavra, o crucificassem em uma cruz de pecadores. Olha aqui, presta atenção no que ele fala. Ele veio para morrer como um cordeiro imaculado e mudo. A função, a missão dele era essa, lembra? O propósito. Era morrer como um cordeiro imaculado e mudo, permitindo que as mãos que ele havia criado por sua palavra crucificassem ele numa cruz de pecadores. Ele era inocente, ele não tinha culpa, ele não tinha nem por que estar ali. Ele não tinha nem por que estar ali. Igual aquela figurinha, né? Nem era de eu ter vindo. Jesus não tinha que estar ali, cara. Ele veio porque quis. Ele padeceu porque quis. Porque ele olhou um povo, ele olhou uma noiva e ele quis para ele. E agora ele vem, sofre e morre por esse povo. Você e eu. Entendido? Não haveria poder no Evangelho se não fosse pela real inocência desse servo sofredor, pela inocência de Jesus. Amém? Em quarto lugar, a missão desse servo sofredor envolvia sacrifício. Olha o versículo 10 aí de Isaías 53. Isaías 53, 10. Ao Senhor agradou o quê? Moê-lo, esmagá-lo. Ao Senhor agradou esmagá-lo. Tu entende por que a morte de Jesus tinha que ser a pior morte que existia? A morte mais humilhante, mais escandalosa. Necessariamente teria de ser assim porque era necessário. Porque a Deus agradou moê-lo, esmagá-lo. Deus quis. Olha isso. Deus quis enviar o seu filho. João 3,16 continua sendo verdade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como que ele fez isso? Querendo, mandando o seu filho e querendo esmagá-lo. Tu entende por que a gente cantou? Se isso não for amor? Cara, se isso não for amor, Deus quis esmagar o filho dele. Por causa desse povo aqui. Por causa disso aqui. Deus quis esmagar. A morte de Jesus não envolvia só dor física. Ela envolvia humilhação. Humilhação. Era vergonha também. Presta atenção nisso aqui, bem rapidinho. Olha só para eu ter uma noção. Eu vou ler aqui, tá? Presta atenção. A crucificação ela foi inventada pelos persas em 500 a.C. Ela foi inventada pelos persas. Hoje ainda existe, por lei, crucificação em alguns países. Sabia disso? Hoje ainda existe crucificação. Ela é raramente executada e quando já é com a pessoa morta. A pessoa é condenada, ela é morta, executada, e após ela estar morta, executada, ela é crucificada. Mas ainda existe. Em países, por exemplo, como Sudão, Arábia Saudita, Irã,
Países que ainda têm na legislação a crucificação. Jesus, ele teve as mãos dele acorrentadas para cima, para que ele não pudesse se proteger. Porque a tendência, o instinto do ser humano é se proteger. Né? É ou não é? É se proteger. Jesus teve as mãos acorrentadas para cima, para que ele não pudesse. Ele apanhou com um chicote chamado gato de 9 caudas, que basicamente é um chicote com bolas de ferro nas pontas para amaciar a carne quando batesse. Essas bolas, elas amaciavam a carne. Além disso, elas também possuíam ganchos nas pontas que dilaceravam a carne do condenado. Esse gato de 9 caudas tinha bolas e ferros, ganchos nas pontas, a fim de amaciar a carne e rasgar. Isso foi o que nosso Senhor passou. Por isso que nós estamos lendo aqui que a Deus agradou esmagá-lo. Presta atenção nisso aqui. A coroa de espinhos de Jesus, o manto que ele suportou, as pessoas caçoando dele, chamando ele de rei, dando a ele um cetro, dando a ele uma cruz de mais de 50 quilos. Ele tendo que carregar isso depois de ser açoitado inúmeras vezes, sofrendo zombaria durante todo o percurso. Jesus estava debilitado, porque ele havia, antes de sofrer os chicotes, antes de sofrer tudo isso, ele havia passado uma noite em claro, orando e preso, levado à casa do sumo sacerdote. Ele estava debilitado, ele estava com privação de sono, ele estava cansado. Tanto que ele passou por estresse, que ele suou gotas de sangue, que é uma condição rara, de tão grave que é o estresse e a ansiedade que a pessoa chega, que ela sua gotas de sangue. Jesus passou por isso. Depois ele foi lá, foi chicoteado, foi preso, foi condenado, teve que carregar a cruz. Arrancaram a barba dele. Ela não era raspada com uma giletezinha igual nós. Eles arrancaram a barba dele. Ele tinha que ficar nu. A gente vê os filmes e acha que é assim. Não! Ele era condenado e tinha que ficar nu. Era humilhação. O nosso Senhor passou por isso. Ele teve o seu rosto cuspido. Ele foi insultado diante de quem? Diante dos amigos dele, da mãe dele, dos familiares dele, vendo tudo isso acontecer. Ele passou pela máxima humilhação. Além disso, ele teve nas suas mãos pregos de 12 a 17 centímetros fincados nas mãos, no centro dos nervos mais sensíveis que chegam até a extremidade, nas mãos e nos pés. Ele suportou isso. Além disso, ele foi colocado numa cruz que não era para ele, era para Barrabás. Ela foi feita sob medida para Barrabás, não para ele. Então ele teve que carregar essa cruz provavelmente mais pesada. E essa cruz não era levantada com cuidado, com jeitinho, com zelo. Não! Era cavado um buraco no chão e ao erguer dava um baque em que a pessoa pregada sofria mais. Isso ele passou por ti, por mim. Não só isso. Depois de tudo, ele morreu. A gente sabe que ele ressuscitou. Ele foi aos céus. Continuou sofrendo. Jesus continua sofrendo. Por quê? Porque até depois de ressuscitado, ainda continuava a zombação com ele no reino, no Império Romano. Você sabia que provavelmente a primeira imagem que há do nosso Senhor crucificado, do nosso Senhor, a primeira imagem que existe de algo relacionado ao cristianismo é uma zombaria do nosso Senhor? Você sabia disso? Eu ia colocar aqui, eu acabei esquecendo. Depois, não agora, depois no fim do culto, tu pesquisa, eu vou botar lá no grupo para vocês. Pesquisa assim. Alexamenos adora ao seu Deus. O que é isso? Era uma imagem, como se fosse uma pichação, foi feito num muro. Era uma zombaria. Alexamenos era um cristão
e ele está prostrado. Nessa imagem, ele está prostrado diante de uma cruz com um corpo. Só que esse corpo, quando chega, é um corpo normal, quando chega na cabeça, é a cabeça de um asno, de um burro, de um jumento. Haviam feito zombaria com o nosso Senhor. A primeira imagem que tem do cristianismo, pesquisa depois, Alexa menos adora o seu Deus. É uma zombaria. É uma zombaria. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. E a Bíblia diz que a vontade do Pai era o sofrimento dele. A Deus agradou moê-lo, esmagá-lo. Tu entende o sacrifício de Cristo? Tu entende por que eu te pergunto, tu está sacrificando algo a Ele? Cara, se tu não sacrifica, sacrifício envolve sofrimento, envolve tu gastar algo, envolve tu despender alguma coisa, abrir mão de alguma coisa. Se tu não sacrifica nada por Jesus, cara, considera nem ser cristão. Vai daqui para casa pensando, será que eu sou crente? Será que eu confio em Jesus de verdade? Cara, se Jesus... Olha o que ele passou. Olha o que ele suportou pelo povo dele. Olha o que ele aguentou. E ele veio para fazer a vontade do Pai. Entende por que na cruz é tão sofrido para ele? E ele diz... Deus meu, por que me desamparaste? Olha tudo que ele passou. E a gente chega aqui, ergue as mãozinhas como se estivesse tudo bem, às vezes não sofrendo nem um pouquinho pelo nosso Senhor. E no primeiro desgaste que dá, a gente considera, cara, eu não sei se é o que eu quero, eu não sei se... Tu percebe como isso é diabólico? Sim ou não? Eu estou exagerando, será? Será que eu... Cara, eu não sei. Jesus deu tudo. Tudo. É o mínimo que a gente pode fazer. Porque ele fazendo isso, e a gente dando tudo a ele, não chega na milésima parte do que ele fez. Em quinto lugar, envolve vindicação. Vai levar essa menina no banheiro e volta aqui e depois nós vamos conversar. Envolve vindicação. Olha Isaías aí, 53, 11 ao 12. O que acontece aí? Depois de sua obra realizada, depois de feito, ele recolhe os frutos da sua obra. Tá vendo? Ele recolhe os frutos, ele se satisfaz naquilo que fez. Por quê? Porque antes disso, o sacrifício dele satisfez a Deus, satisfez a ira de Deus. É como se Jesus vem e há uma ira de Deus vindo ao ser humano. E Jesus é o único que se coloca no meio e é capaz de segurar essa ira. Ele se coloca no meio e ele consegue aplacar essa ira. Ele consegue satisfazer essa ira e impedir que ela chegue a nós. Ele consegue, por isso que agora ele sobe aos céus e apresenta diante de Deus esse sacrifício. Hebreus fala isso. Semana que vem, se der, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Ele apresenta a Deus agora. Ele entra no Santo dos Santos do céu. No céu, e apresenta esse sacrifício. Ele satisfaz a ira de Deus, todo o anseio da história, os gemidos da criação, toda a criação sujeita ao pecado, tudo encontra o seu descanso e esperança no nosso Senhor Jesus. Tu percebe isso? Tudo encontra nele essa realização. Por isso, ele pode dizer também, está consumado. Está pago, está quitado. Ele aplacou aquela ira que vinha sobre nós. Ele aplacou aquela ira que vinha sobre o seu povo. Ele resistiu nele essa ira, impedindo que ela chegasse a nós. Amém? Amém ou não amém? Ele aguentou, ele suportou essa ira. Ele suportou
Ele pagou. Por isso que padeceu sob Pôncio Pilatos. Não é só uma confissãozinha, não é, cara, é o cerne da nossa fé. É nós, de fato, afirmando mais do que uma afirmação histórica, é uma afirmação basilar, é um pilar da nossa fé. Entendeu? Em terceiro lugar, e último, indo para o final. O que nós estamos confessando quando dizemos que ele padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado? Nós estamos afirmando que é um sofrimento substitutivo. É um sofrimento substitutivo. Em primeiro lugar, por quê? Porque Jesus não só morreu por nós. Jesus não morreu só por nós. Ele sofreu por nós. A vida toda de Jesus foi por nós. Tu não pode ter em mente que Jesus morreu por ti. Ou não só. Não é só isso. Jesus, além de morrer por você e por mim, ele sofreu por você e por mim. O sofrimento de Cristo, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi por causa de nós. Jesus sofreu em nosso lugar. Olha aí Hebreus 2:10. Hebreus, lá no final também. Hebreus 2:10. Diz assim o texto: porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do quê? De sofrimentos, o autor da salvação deles. Tu percebe que o texto está dizendo que Jesus foi aperfeiçoado? Tu te deu conta disso? Eu vou repetir. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Jesus sofrer foi um aperfeiçoamento. Cara, que coisa de louco. Deus, que é santo, perfeito, ele não tem pecado, não tem culpa. A gente falou sobre isso antes. Deus não tem culpa nenhuma. Nele não há imperfeição. A Bíblia está dizendo que ele foi aperfeiçoado. O que é isso? Basicamente, Jesus passou por algo que para ele era desconhecido. Agora ele sabe algo que, como Deus, ele não tinha experimentado o sofrimento. Deus conhece o sofrimento por conhecer, por saber, ele é onisciente. Agora, Jesus, Deus e homem, ele conhece o sofrimento não só intelectualmente, mas ele conhece por experimentar o sofrimento. Entendeu? Entendeu a diferença? Agora Jesus foi aperfeiçoado por quê? Porque agora ele entende o nosso sofrimento tendo passado por ele. Tendo experimentado o sofrimento. Olha aí comigo, bem rapidinho, anota se tu não tiver... enfim, tira foto, dá o teu jeito. 4 tipos de sofrimento que Jesus suportou por nós. 4 tipos de sofrimento que ele suportou. Em primeiro lugar, sofrimento físico. Cara, Jesus suportou sofrimento, como eu disse, não só na cruz, na crucificação. Não. Jesus suportou sofrimento físico em toda a vida. A gente vê que Jesus passou fome. Jesus sentiu fome, ele teve fome. Jesus teve sede. Jesus teve cansaço. Jesus teve sono. O corpo dele tinha as fraquezas humanas normais. Não fraquezas humanas em decorrência de pecado, mas as limitações que nós temos. Que envolve sofrer. Passar fome, se tu não comer, tu passa fome. Jesus experimentou isso. O sono, cansaço. Jesus suportou dor física, sofrimento físico, corporal. Em segundo lugar, Jesus suportou o sofrimento espiritual. Jesus passou pelo sofrimento espiritual. Sabe por quê? Porque Paulo diz que ele se fez maldição. Ele carregou o teu e o meu pecado. Tu imagina espiritualmente para um Deus santo, puro, imaculado, carregar em si o pecado de todo o seu povo.
o sofrimento disso para ele, carregar nele o pecado. Em terceiro lugar, o sofrimento que eu já mencionei, do abandono. Jesus suportou o sofrimento do abandono. Ele foi abandonado pelos seus, ele foi rejeitado pelos seus, ele foi abandonado pelos amigos na crucificação, ele foi abandonado por Deus Pai. Ele sofreu abandono. Em quarto lugar, ele sofreu a ira de Deus. A ira de Deus. Jesus suportou a ira de Deus em nosso lugar, ou seja, Deus, naquele momento, olhou para o seu filho e derramou sobre ele a ira que era destinada a nós. Como eu disse, a ira estava vindo sobre nós e Jesus agora ele consegue nele segurar, suportar essa ira. Ele recebe a ira de Deus. A cruz, para Jesus, ou na cruz, Jesus experimenta o inferno em nosso lugar. Sabe o inferno que é destinado para o diabo e seus anjos e todos aqueles que rejeitaram Jesus? Sabe? Jesus, ele suportou isso na cruz. Esse inferno, lago de fogo, condenação para toda a eternidade, nós estamos livres disso. Por quê? Porque Jesus aguentou nele por nós. Agora, por causa de Jesus, nós estamos livres dessa condenação. Por isso, Paulo escreve, isso vale para nós. Já não há nenhuma condenação para os cristãos em Cristo Jesus. Já não há condenação. Não tem. Jesus suportou o inferno por nós. A ira de Deus veio sobre ele. Porque o inferno é isso, é a ira. Deus vai estar presente no inferno, sim ou não? Sim. Sim, ele é onipresente, ele vai estar no inferno. Só que não com sua presença abençoadora. Ele vai estar lá com sua presença julgadora. A ira de Deus o tempo todo sendo derramada sobre os incrédulos e sobre o diabo e seus anjos. Nós nos livramos disso por quê? Porque houve um momento em que Deus se fez homem, se tornou esse servo sofredor e suportou o inferno em nosso lugar. Amém? Em segundo lugar, e último, para encerrar, Jesus suportou o sofrimento. Jesus aguentou, ele padeceu em vida, na sua morte. Mas não só isso, Jesus ainda sofre hoje. Sabia disso? Jesus sofre hoje pelo seu corpo. O que é o corpo de Cristo? Oi? A igreja. Nós temos um Deus que sabe o que é sofrer. Lembra que eu falei? Lembra ou não? Nós temos um Deus que sabe o que é sofrer. Por isso que quando a igreja sofre, Jesus sofre junto. Por isso que quando Paulo, e a Bíblia fala que ele respirava ânsias de morte contra o povo de Deus. Paulo, a Bíblia denota ele, ela ilustra Paulo como sendo um touro bravo, sabe? Enfurecido. E essa respiração de um touro bravo é o que descreve Paulo naquele momento. Ele respirava ânsias de morte contra o povo de Deus. Paulo queria matar os cristãos, ele odiava os cristãos, e ele está perseguindo a igreja, e ele vai para Damasco, só que ele não sabia que ia encontrar Jesus no caminho, e quando ele encontra, o que Jesus diz? Paulo, por que você me persegue? Paulo está perseguindo a igreja, sim ou não? A quem Jesus diz que ele está perseguindo? A ele. O sofrimento da igreja é o sofrimento de Jesus. O nosso Senhor não se contenta em vir e sofrer por nós. Ele continua sofrendo conosco. Ele continua suportando a nossa dor. Ele continua sofrendo contigo, comigo. Não há um cristão que possa dizer, eu estou sozinho na minha dor. Não há presta atenção, não tem um cristão que possa dizer, eu estou sozinho na minha dor.
Olha isso. Eu vou ler, tá? São algumas referências, são 4 referências. Eu vou ler todas elas. Deixa que eu leio aqui. Anota se tu quiser depois conferir. Afinal de contas, o povo de Bereia foi elogiado por isso. Conferir, estava tudo ali. 2 Coríntios 1:5. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Cristo ainda sofre por meio de nós. Filipenses 3:10. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos. Quem vai sofrer é Paulo, e ele está dizendo que os sofrimentos são de Cristo. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Além disso, Colossenses 1:24. Paulo ainda está dizendo: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta, presta atenção, preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Cara, Jesus sofre em nós, por nós e conosco. Tu não entendeu, né? Não há uma dor na tua vida, um sofrimento, uma angústia, na qual Jesus não esteja participando contigo disso. Não há uma lágrima derramada, da qual Jesus não esteja junto, derramando contigo. Qual amigo faz isso por ti? Tu entende por quê? Que eu fico enlouquecido quando o diabo ataca? Eu não vou me render. Eu não vou ceder. O meu Senhor está comigo. Ele me consola, Ele me alegra. Nele eu tenho refrigério para minha alma. Mas não só isso, eu sei que quando eu derramar uma lágrima, Ele estará comigo. Ninguém mais faz isso por mim. Ninguém mais faz isso pelo seu povo. Ninguém mais faz isso. Por isso que eu não vou recuar. Por isso que Hebreus diz, nós não somos daqueles que recuam. Tu percebe isso? Não importa a tua dor, Jesus está contigo. Não importa. Não importa quantas lágrimas tu derramou. E muitas eu participei junto. Mas muito mais que eu, Jesus estava lá. Não importa. O nosso Deus é um Deus que se compadece. E Ele está com a gente em meio ao sofrimento. Porque Ele sabe o que é sofrer. Amém? Por último, Romanos 8, 17 e 18. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele, veja bem, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Vale a pena ou não vale sofrer um pouquinho? Vale a pena ou não vale passar por um pouquinho de sofrimento pelo nosso Senhor? Tu entende por que Tiago, e foi o texto que me consolou essa semana, eu falei para o pastor Daniel, o texto que me consolou essa semana foi Tiago, porque Tiago diz assim, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações. Cara, vale muito a pena. Porque quanto mais tu sofre, se é que nós sofremos, quanto mais tu sofre, mais certeza nós temos de que a eternidade vai ser maravilhosa. Porque Paulo está dizendo que os sofrimentos do tempo presente não se comparam. Ou seja, se tu sofre,
já não se compara. Se tu sofre mais, a medida de glória no futuro é maior ainda. Tu entende isso? Não tem como. Jesus não perde nunca. Se ele garante isso para nós, se ele vem, ele sofre por nós. O justo é, entreguemos a nossa vida a ele. Amém? Fica em pé então. E eu quero que tu pense nisso. Eu quero que tu lembre disso, não só que tu entregue sua vida em conversão. Todos nós temos que nos render a Cristo, nos converter ao Senhor. Mas não só isso. Depois de convertidos, depois de entregues ao Senhor, nós devemos continuar entregando nossa vida a Ele. Nós somos dele. Nada é nosso, nada é próprio nosso. Tudo é dele, nós temos que render a Ele. Nós temos que entregar a Ele nossa vida, nossa saúde, nosso tempo, nosso dinheiro, nossos dons, nossos talentos. Tudo é dele. Amém? Bendito é o nosso Deus. Inclina a tua cabeça. E lembra disso. Lembra que o sofrimento de Cristo, ele implica que nós nos entreguemos a Ele, mesmo que envolva sofrer. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Por Cristo Jesus que veio e padeceu em nosso lugar. Obrigado, Senhor. Por Cristo que veio e vive a vida que nós não conseguiríamos nem em 1 milhão de anos. Uma vida que para ti, o Santo Deus, é um suplício do início ao fim. Ter que vir se humilhar, se rebaixar à figura humana, se fazer um de nós para resolver aquilo que a gente provocou, para resolver aquilo que nós acabamos gerando com as nossas mãos, para resolver o maior mal da humanidade, chamado pecado. Obrigado, Senhor, pelo teu Filho, que não somente o Senhor o enviou, mas enviou com a missão de que seria sofredor. Não só isso, mas a Bíblia diz que ao Senhor agradou esmagá-lo, a fim de que nós não fôssemos esmagados, a fim de que a tua ira não recaísse sobre nós, e sim sobre ele, a fim de que em nós agora houvesse graça, porque afinal onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ajuda-nos, Senhor. Mesmo com tudo isso, a gente ainda é fraco, a gente é tendencioso, a gente peca, nós carecemos do teu perdão continuamente, nós carecemos como filhos desse Pai amoroso que nos perdoa, nós carecemos que tu não só nos perdoe, mas nos conduza, Senhor, nos pega pela mão e nos conduza, não nos conduzas à tentação, a fim de que não caiamos, mas pega-nos pela mão e guia-nos, Senhor. Mesmo que tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, mas que tu esteja conosco. Que tu esteja conosco, porque nós sabemos, nós confiamos, nós estamos convictos de que não há sofrimento pelo qual passemos, que tu não está conosco. Bendito é o teu nome, bendito é o Senhor Deus. Exaltado é o Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos essa vida com a máxima santidade. Ajuda, Senhor, a vivermos essa vida com toda a piedade, a fim de que tu se agrade de nós, a fim de que, de fato, o sacrifício de Cristo tenha valor, impacto em nossa vida.
Que não entremos na eternidade, Senhor, com uma mão na frente e outra atrás, mas que a nossa vida tenha sido marcada por uma vida de santidade, de abandono do pecado, e que nos voltemos a Ti em santidade. Afinal de contas, nossa vida é Tua, tudo que temos é Teu. Dá-nos isso, eu te peço. Em nome de Jesus eu te peço. Bendito e exaltado seja o Teu nome, Pai, hoje e sempre. Amém.